diferença entre rinite e sinusite? As duas doenças têm sintomas semelhantes, porém são diferentes. A rinite é uma inflamação na mucosa do nariz, que se caracteriza pela coceira no céu da boca e na garganta. Já a sinusite é uma infecção nas cavidades localizadas perto do nariz e tem como principal sintoma a dor na região dos seios da face. No programa de hoje, saiba mais sobre a sinusite, uma doença que pode ser causada por infecção viral ou bacteriana. Saiba também que medidas simples de higiene ambiental podem colaborar para prevenir a doença. O que é a sinusite? A sinusite é uma entidade, uma doença que acomete os seios paranasais, extremamente prevalente no nosso meio e na nossa população. Ela se caracteriza pela inflamação da mucosa dos seios paranasais. Acontece que a nossa face tem seios que são maneiras de aerar, de ventilar o nosso crânio. Esses seios paranasais, eles podem ser acometidos por doenças inflamatórias que causam alterações e infecções desses seios. Isso pode ser causado por alérgenos, contato com poluentes, contato com substâncias que estão em suspensão no ar ou até por contatos com vírus e bactérias. A sinusite, ela pode ser caracterizada em um quadro agudo ou crônico. Agudo quando ele tem menos de 3 meses, 12 semanas, ou crônico quando ele tem mais de 3 meses, 12 semanas. O que eu sinto quando estou com sinusite? A sinusite pode causar diversos sintomas. É importante caracterizar a sinusite como uma doença que causa o quê? Obstrução nasal, que é a sensação de nariz entupido, nariz trancado. Essa sensação tem que estar associada a outros sintomas. Quais são eles? Tosse pode estar presente, pode aparecer também sangramentos nasais, junto com uma secreção nasal mais espessa ou de coloração alterada. Geralmente nós produzimos uma secreção nasal que ela é mais hialina, mais transparente. Durante os períodos de sinusite, a secreção ela vai ficar espessa, amarelada, esverdeada e pode ter também alteração do cheiro dessa secreção. Outro sintoma importantíssimo vem atrelado a esse, que é justamente a alteração do olfato. Não só a perda do olfato, que ficou muito comum na época do Covid, como também distorções de olfato, sensação de cheiros podres constantes, que é o que a gente chama de parosmia, fantosmia ou cacosmia. Isso também está associado a quadros de facialgia ou cefaleia na topografia, na região da face dos seios paranasais. Então o paciente pode sentir também dor em face na região de maxila, frontal, que é uma dor geralmente em tipo pressão. Então esses quadros associados, avaliados também conforme a duração, vão nos ajudar no diagnóstico da sinusite. Sinusite pode dar dor de cabeça? A cefaleia é um sintoma presente, sim, dentro dos quadros de sinusite. Ela se apresenta muito mais como uma dor em face na topografia dos seios paranasais. Então é sempre importante procurar um médico para elucidar esse quadro, pois as dores de cabeça que acometem a face toda, que são crônicas, elas podem ter correlações, sim, com a sinusite. Sinusite é a mesma coisa de rinite? Essa pergunta é muito importante. É muito comum o paciente chegar no consultório do otorrinolaringologista com essa dúvida sobre o que é sinusite, o que é rinite, doutora, o que é que eu tenho? É muito simples de entender. A rinite é uma doença que acomete e inflama a mucosa da narina e ela pode ser facilmente diagnosticada só na visualização anterior do seu nariz e coletando seus sintomas. Então, o paciente com rinite, ele tem uma inflamação do nariz com crescimento, inflamação de estruturas básicas nasais que ficam irritadas ao contato com aeroalérgenos como poeira em suspensão no ar, como cheiros fortes de produtos de limpeza, de perfumes. E isso pode causar o quê? Entupimento no nariz, obstrução, coriza, espirros, coceira. Mas geralmente a secreção ela não é espessada, não tem uma dor em face tão importante e o paciente tem esses quadros pontuais, a exposição ao que desencadeia a sua rinite. Enquanto isso, a sinusite é exatamente o quadro que a gente pontuou antes, que é um quadro mais arrastado, com sintomas muito mais presentes e intensos.
Como eu sei que tenho a sinusite? A sinusite tem diagnóstico clínico. Você vai precisar procurar o especialista e ele vai conduzir o seu diagnóstico. Como? Ele vai fazer perguntas sobre duração, sintomas, fatores de melhora ou piora e vai fazer o exame físico. É possível sim diagnosticar a sinusite dentro do consultório só com os exames realizados pelo médico associados às queixas do paciente. Preciso fazer o raio-x para saber se eu tenho sinusite? Não, a gente não usa a radiografia para fazer diagnóstico de sinusite. A gente deixa a radiografia para examinar lá as outras partes, ortopedia, fraturas, mas na parte da sinusite o diagnóstico é clínico, no consultório. Qual o melhor exame para saber se eu tenho sinusite? Após passar em consulta, seu médico vai perguntar suas queixas, coletar sua história e ele pode concluir o diagnóstico da sinusite só com exames de vídeo e imagem. Quais são esses exames? É a nasofibroscopia, que pode ser feita com endoscópio rígido ou flexível. Durante a consulta, é possível realizar os exames de nasofibroscopia flexível ou rígida com as óticas e fazer a visualização interna das narinas. Com isso, é possível identificar a presença de secreções e doença em atividade e fazer um diagnóstico de rinocinusite. Associado a esses exames de vídeo, geralmente a gente vai pedir uma tomografia de face e seios paranasais em casos selecionados pelo seu médico. Toda sinusite deve ser tratada com antibiótico? Não, nem toda sinusite precisa de antibiótico no tratamento. Na verdade, alguns casos é que serão necessários. Toda sinusite tem que operar? Não, nem todos os casos de sinusite são cirúrgicos. Em casos selecionados, nós vamos optar pelo procedimento cirúrgico para garantir um melhor tratamento crônico do paciente, mas isso tem que ser selecionado. O que eu posso fazer para não ter sinusite? Existem medidas simples, sim, e que ajudam muito a prevenir a sinusite, como a lavagem nasal, que é um tratamento extremamente acessível, fácil, prático e que vai melhorar o contato com que você respira, seja poluentes, aeroalérgenos, substâncias que estão em suspensão no ar ou até contato com vírus, bactérias e doenças transmissíveis como a gripe, que pode desencadear secundariamente um quadro de sinusite. No próximo bloco, entenda sobre a importância de estar atento aos sintomas e de procurar um profissional para diagnosticar e tratar a sinusite. Conheça também que medidas simples podem prevenir ou melhorar o quadro da doença. O Sertão Saudável volta em instantes. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a importância de tratar a sinusite, a importância do diagnóstico e como é que é importante também a gente fazer medidas simples no nosso dia a dia que podem sim, tanto evitar os quadros de sinusite, como também melhorar o tratamento quando é instaurado pelo seu médico. A grande relevância de tratar a sinusite se dá porque a sinusite é uma doença com potenciais complicações, como a extensão da infecção para quadros neurológicos graves, a extensão e a complicação com infecções ósseas e infecções inclusive oculares. Então, infelizmente, a sinusite, quando não tratada de maneira adequada ou identificada inicialmente, ela pode levar sim a quadros infecciosos do nosso sistema nervoso central, bem como levar a cegueira, complicações ósseas e até mesmo necessidade de procedimentos muito mais extensos, bem como cirurgias cranianas, drenagem de abscessos orbitários. É importante falar que existe um papel significativo na higiene ambiental na sinusite. Então, medidas simples que vocês podem tomar dentro de casa podem levar à prevenção da doença. Como prevenir isso em casa? Medidas simples que evitam que os aeroalérgenos ficam em suspensão no ar, como, por exemplo, evitar o uso de vassouras e espanadores, utilizar apenas panos úmidos para limpar o chão e os móveis, remover de dentro do ambiente domiciliar de pacientes que têm tendência a quadros de sinusite, tapetes, cortinas, bichinhos de pelúcia, evitar que esses pacientes estejam em ambientes fechados com animais de estimação, trocar roupa de cama e de banho uma vez por semana, avaliar quanto tempo tem seu travesseiro e seu colchão. Depois de 2 anos de uso do travesseiro, a gente sabe que ali tem mais ácaros até do que a própria espuma
Então, a troca periódica de travesseiros e colchões, usar protetores antiácaros em travesseiros e colchões também trazem maior conforto ao tratamento. A lavagem nasal é um procedimento simples, acessível, que vocês podem buscar orientação médica e realizar e que pode sim prevenir os quadros de sinusite. Acontece que durante a lavagem a gente tira ali o contato dos poluentes, dos aeroalérgenos que estão inflamando a mucosa do nariz, bem como tira também as secreções que estão presas no nariz, e tudo isso vai favorecer e prevenir os quadros de sinusite.